Quem tem uma Bíblia, por favor, abra lá no livro de Daniel, capítulo 1, iremos ler do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Amém. Lerei. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovem em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, ou seja, ração, comida, alimento, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel aceitou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Oremos. Pai amado, Pai querido, Seu Deus, de maneira especial, Senhor Deus, eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Deus, por estar aqui, por essa oportunidade que o Senhor tem me dado, Senhor. Pai, assim como o Senhor, Deus, falou ao meu coração, Pai, e neste momento, Senhor Deus, o Senhor possa, Pai, encontrar a Tua igreja, Senhor Deus, de coração aberto, para que eles também possam compartilhar, Senhor Deus, daquilo que o Senhor falou para mim. Pai, muito obrigado por tudo. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Essa oração do coração lhe faço no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, e nesta manhã estaremos meditando no seguinte tema: uma vida que agrade o coração de Deus. Uma primeira coisa que eu quero destacar aqui, meus irmãos, que entre várias coisas que as pessoas podem tirar daqui, é que eu vi que eles eram pessoas especiais. Olha o que diz o versículo 3 e 4. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Meus irmãos, quando nós estamos na presença, ou seja, quando nós somos escolhidos por Deus, somos especiais.
Se estamos na presença do Deus vivo, o nosso viver reflete sabedoria. Olha o que diz a palavra do nosso Deus no livro de Provérbios 3, capítulo 3, versículo 3 e 4. Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4. Não te desamparem, a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Amém? E o viver a presença de Deus faz com que pessoas nos escolham. Mas é preciso saber se essa escolha é agradável a Deus. Olha o que o rei queria que eles fizessem. Vejamos o final do versículo 4 e o versículo 5. Olha o que diz. Final do versículo 4. E que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Olha o 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Meus irmãos, muitos aqui sabem que eu creio, posso falar disso, muitos aqui estudam a Bíblia sabem. Desde o Velho Testamento ao Novo, Deus sempre quis um povo separado. Deus sempre primou para que nós possamos estar sempre separados das coisas do mundo, de tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido. E o rei queria determinar uma coisa para eles, e eu tenho certeza que Deus não estava de acordo com aquilo que o rei estava oferecendo para eles. Meus irmãos, o que o mundo tem nos oferecido, principalmente nós jovens, quais são as propostas que nós estamos recebendo? Será que Deus está aprovando? Será que nós estamos fazendo que nem aqueles jovens fizeram lá no Palácio Real? Ou estamos nos deliciando com os manjares desse mundo? Meus irmãos, não se trata do mundo físico, ou seja, do universo, mas sim do sistema do mundo, isto é, seu jeito, sua maneira, seus valores. O apóstolo João adverte: não ameis o mundo e nem o ar. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 15. Por isso, meus irmãos, que um deles, Daniel, nos mostra que temos como recusar o que o mundo nos oferece. Olha o que diz o versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Qual tem sido a nossa decisão do nosso coração ultimamente? Em meio a tantas coisas que nós vemos, que nós recebemos, os convites que nós recebemos, qual tem sido a nossa decisão? Meus irmãos,
Assim como Daniel, nós também podemos e devemos escolher não nos contaminarmos com as coisas que o mundo nos oferece. Temos que, a cada dia, rever o desejo do nosso coração, que é a vontade da carne, que é outra fonte de tentação. Porque quando o pecado entrou no mundo, através da desobediência, o homem herdou uma natureza depravada que se opõe a Deus e está inclinada a praticar o mal. Meus irmãos, e como saber se Deus está naquele desejo nosso ou não? E só conseguimos entender se aquele desejo do meu coração ou não Deus está se agradando através de uma vida de oração e leitura da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E Deus, meus irmãos, Ele nos dá sabedoria para recusarmos as propostas do mundo, que o mundo tem nos oferecido, que são articuladas por Satanás, por diabo, sujo, fazer que meu pastor Alô vai para o sujo. A Bíblia mostra que o diabo é o autor da tentação. Ele é a fonte da tentação para o pecado. E ele deu origem ao pecado através da desobediência. E só Deus, meus irmãos, pode suprir todas as nossas necessidades, seja ela carnal ou espiritual. Mas, meus irmãos, não é preciso experimentar as coisas que o mundo nos oferece para saber se é certo ou errado. Mas sim vivermos uma vida de santidade na presença do nosso Deus. Todos nós aqui sabemos que não é fácil, mas se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, conseguiremos. Olha o que diz a palavra do nosso Deus no livro de Provérbios 4, versículo 20 a 23. Provérbios capítulo 4, versículo 20 a 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, meus irmãos, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele, a palavra é clara, o nosso ser, o nosso coração, dele pode sair vida e pode sair morte. Nós podemos amaldiçoar alguém ou abençoá-lo, mas é preciso nós meditarmos, analisar e pensar se aquilo que está no nosso coração vai agradar a Deus ou não. Meus irmãos, já estou chegando ao final, se preocupe, bem rápida, e que a partir de hoje nós possamos fazer um propósito
diante do nosso Deus, de vivermos uma vida que agrade o seu coração. Amém. A exemplo de Daniel e seus companheiros ali no Palácio Real. Amém. Meus irmãos, e que Deus nos abençoe. Amém? Amém.